Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos hoje na nossa 12ª videoaula e adivinhem qual grupo a gente vai falar hoje? Plantinhas, o grupo mais lindo, maravilhoso, incrível dos seres vivos. Gente, não dá. É o melhor grupo. Vocês vão ver o que eu tô falando. Incrível, incrível. Gente, então o conteúdo da nossa videoaula de hoje é o Reino Plantae. Então nós vamos começar a falar sobre esse grupinho. Nós vamos entender quem que pertence a esse grupo. E na próxima aula a gente ainda continua falando sobre eles, mas hoje a gente vai ver as características gerais. Vocês vão ver, vocês vão se apaixonar, tenho certeza. Então vamos lá, gente. Características gerais do reino Plantae. Todo mundo é eucarionte, todo mundo é multicelular e todo mundo é autótrofo ou autotrófico. Como assim, galera? Gente, quando a gente fala em plantas, todos os seres vivos que pertencem a esse grupo são multicelulares. Eles são estruturazinhas que a gente consegue ver a olho nu. Ninguém aqui é formado por apenas uma célulazinha. Eles têm um corpinho formado por várias célulazinhas, beleza? Todos são autótrofos. Como assim? Todo mundo que vive nesse grupinho são fotossintetizantes, galera. Ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Então aqui nós não temos seres heterotróficos, todos são autótrofos, beleza? Gente, eu acho que chega a ser até redundante falar sobre a diversidade que nós temos nesse grupo. Galera, nós vamos aprender hoje que desde aqueles serzinhos pequenininhos que normalmente fica perto de cachoeira, que forma aquela coisinha verde em cima da rocha, desde isso até as grandes árvores, as grandes gimnospermas com 60 metros de altura, passando pela alfacezinha que a gente come, passando pela a rosa, passando pelas frutas que a gente consome. Então, gente, dentro do reino plantae, a gente tem uma grande quantidade de seres com características muito diferentes e alguns com características muito próximas. Então, nós vamos ver aqui que eles têm algumas separaçõezinhas dentro desse reino, para que a gente possa agrupar seres que apresentam características semelhantes. Beleza, gente? Então, aqui, para iniciar, nós temos dois grandes grupos, que nós chamamos de criptógamas ou fanerógamas. Gente, aqui tá criptogramas, é criptogamas, tá? Então, nós temos aqui esses dois grandes grupos. Gente, as cripto, nós temos as briófitas e as pteridófitas. Dentro das fanerógamas, nós temos as gimnospermas e as angiospermas. Gente, então, dentro do reino plantae, nós vamos ter 4 grupos. O das briófitas, o das pteridófitas, o das gimnospermas e o das angiospermas. Então, aqui, gente, tem um exemplozinho de cada. Olha só. Esse nenenzinho aqui, esqueci que eu não posso mexer o mouse. Esse nenenzinho aqui, ó, o primeiro do lado esquerdo é uma briófitazinha. Olha que fofinha, muito bonitinha, né? Elas são seres bem diminutos, mas a gente vai falar sobre as características já já. Do lado, a gente tem a famosa samambaia. Não sei se é comum aí no Rio, mas aqui na minha terra, toda casa de vó, de vô tem uma samambaia. Especialmente na minha tem várias. Minha mãe adora samambaia. Então, as samambaias são os principais representantes do grupo das pteridófitas. Um outro serzinho que é bem comum a gente ter em casa são as avencas, que também são pteridófitas, beleza? Do ladinho aqui, ó, embaixo no canto direito, a gente tem as gimnospermas. São árvores de grande porte e elas são mais típicas de regiões mais frias. Então, aqui no Paraná tem bastante. Quando a gente sobe a serra do Rio de Janeiro, lá para Petrópolis, Teresópolis, a gente encontra alguns indivíduos também. E aqui em cima, no canto direito superior da tela, a gente tem uma angiosperma, que são aquelas que apresentam flores vistosas, né? Muito bonitas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Gente, então, para começar a falar sobre as criptos e as fanerógamas, as criptos são aquelas que apresentam estruturas produtoras de gametas pouco visíveis. Ou seja, a gente pode falar que elas são menos chamativas. Elas são diminutas. Gente, numa samambaia e numa briófita, elas não apresentam flores, não apresentam estróbilos, uma coisa chamativa para bicho ver. Elas não têm isso. Elas são mais contidas, digamos assim.
As fanerógamas não, elas apresentam gametas muito visíveis, que é o caso da semente, o caso da flor. A gente vai falar sobre isso com calma. Beleza, gente? Então, por enquanto, definição. Cripto apresentam estruturas produtoras de gametas pouco visíveis. Anjo apresentam estruturas produtoras de gametas muito visíveis. Beleza? Então, gente, esse daqui seria uma linha evolutiva do grupo das plantinhas. Galera, uma coisa muito importante. Quando a gente fala em planta, e isso vai seguir quando a gente entrar no grupo animal, quando a gente tem uma estrutura, quando aparece uma estrutura, essa estrutura se mantém. Então, se aqui eu tenho vaso condutor, em todas as outras eu vou ter vaso condutor. Se aqui eu ganhei uma semente, nas outras eu terei semente. Vocês vão entender isso com calma, beleza? A gente vai falar sobre isso com calma. Então, essa é a linhazinha evolutiva. Então, nós temos aqui, galera, que o ancestral das plantinhas são as algas verdes. Lembram que a gente falou sobre isso? Então, gente, para que uma alga conseguisse evoluir e saísse do ambiente aquático e fosse para a terra, gente, não é para imaginar uma alga andando e indo para a terra, tá? Tô falando em evolução. Com o tempo, esses seres eles conquistaram o ambiente terrestre, beleza? Elas precisavam ter algumas estruturazinhas, beleza? Dentre elas, elas precisavam apresentar uma estrutura de fixação. A alga que vive no mar, ela pode calar livremente, tranquilona. A gente tinha algas que eram flutuantes, a gente tinha algumas que ficavam fixas, mas eram estruturas diferentes. Quando eu vou para a terra, eu preciso de uma estrutura de fixação. Se ela não estiver fixa, vai morrer, beleza? Uma outra coisa muito importante que elas precisam ter, gente, uma cutícula protetora. Essa cutícula protetora protege do quê? Da dessecação, galera. Quando eu tenho uma alga na água, ela não precisa se preocupar com isso, ela não vai dessecar, ela tem 1 milhão de água em volta, 1 milhão de água é ótima, né? Ela tem muita água em volta dela, ela não tem que se preocupar com isso. Agora, quando essa plantinha conquista o ambiente terrestre, aí ela precisa se preocupar com isso, porque senão ela vai dessecar. Beleza, gente? Deu para entender? Então, essas são as duas estruturas que elas precisam apresentar para conseguir viver no ambiente terrestre. Gente, então, eu coloquei aqui, mas a gente já tinha falado um pouquinho sobre, de características gerais que todas as plantinhas apresentam. Todas são eucariontes, todas são pluricelulares ou multicelulares, todas são autotróficas e todas apresentam parede celular de celulose. Beleza? Nós temos outros seres vivos que apresentam parede celular, mas que não é de celulose. Aqui ela é celulose. Beleza? Então vamos ao nosso primeiro grupinho. Quem foram as primeiras plantinhas a conquistar o ambiente terrestre? Briófitas. Gente, o principal exemplo de briófitas são os musguinhos, que são aqueles serzinhos pequenininhos que já faz já. Então, briófitas. Vamos entrar nesse grupinho agora. Falando um pouquinho mais sobre as criptógamas. Todas elas necessitam de água para fecundação. Beleza, gente? Então, olha só. Primeiro grupinho que surgiu, briófitas. Seguido de pteridófitas, seguido de gímeno e de anjo. Esses dois aqui formam o grupinho das cripto. Ambos precisam de água para se produzir. Galera, vamos pensar. Se o ancestral é uma alga que veio da água, é normal que os primeiros seres ainda carreguem essa característica com eles, certo? Eles acabaram de conquistar o ambiente. Vamos com calma, né? A gente vai ver que as briófitas são seres muito pequenininhos, porque elas acabaram de chegar na Terra. Elas estão indo de pouquinho em pouquinho para conquistar e ter uma grande árvore. Beleza, gente? Então vamos lá. As briófitas, como eu já falei para vocês, são os primeiros vegetais a conquistarem a Terra. Elas precisam de uma estrutura para sustentação e para evitar a dessecação, que seria a cutícula. Galera, nós sabemos que hoje em dia não, perdão. Nós sabemos que as plantas mais evoluídas, como as angiospermas, apresentam raiz, caule e folha, certo? Quando a gente fala de briófita, que é o primeiro serzinho a conquistar o ambiente terrestre, deixa eu colocar aqui nessa imagem. Eles apresentam estruturas que são primórdios de uma raiz, de um caule e de uma folha. Gente, é óbvio, ela não acabou de conquistar, ela não acabou de chegar aqui na Terra, ela não vai apresentar uma raiz como a gente conhece,
aquela raiz imensa que infiltra. É óbvio que não. Ela vai apresentar um primórdio disso, que a gente chama de rizóide, o primórdio da raiz, cauloide, o primórdio do caule, e filóide, o primórdio da folha. Beleza? Então, ela tem uma parte do seu corpo formada por rizóide, cauloide e filóide. Então, a estrutura de sustentação a gente chama de rizóide e a que evita a dissecação de cutícula. Todos os indivíduos do grupo das briófitas são de pequeno porte e eles vivem preferencialmente em solos úmidos e sombreados. Por quê? Porque eles ainda dependem da água, beleza? E todos os indivíduos desse grupo não apresentam vasocondutor. Calma lá que a gente vai entender o que é um vasocondutor. Galera, o vasocondutor é como se fosse as nossas veias. As nossas veias não levam nutrientes, levam substâncias gasosas para o nosso corpo, para todas as nossas célulazinhas? Pois veja bem, os vasos condutores das plantas têm a mesma função. Elas transportam água, nutriente, elas pegam produtos da fotossíntese e levam até a raiz. Então é como se fossem as nossas veiazinhas, beleza? Já a gente vai entender melhor sobre isso, tá? Então esse daqui é o corpinho de uma briófita, como eu já falei para vocês. Parte do corpo dela é formada por filóide, cauloide e rizóide. Essa parte formada por filóide, cauloide e rizóide, a gente chama de gametófito. Gente, gametófito produz gameta, beleza? E essa partezinha aqui de cima, que é formada pela cápsula e pela haste, e dentro da cápsula produzem esporos, nós chamamos de esporófito. Então, gametófito produz gameta, esporófito produz esporo, beleza? Gente, essa daqui é a carinha de uma briófita. Olha que bonitinho. Nós temos alguns que são talosos, como essa daqui de baixo, e outros que são folhosos, a gente pode dizer assim. Beleza? Dentro do grupo das briófitas, nós temos 3 outros grupinhos, que são dos musgos, dos antóceros e das hepáticas. Gente, agora, no 7º ano, nós não vamos ver características de cada um deles. Vamos deixar isso para o ensino médio, beleza? Mas para vocês saberem, existem 3 grupinhos que apresentam algumas diferençazinhas entre eles. Beleza? Opa! Galera, quando eu falei para vocês que ela não apresenta vasocondutor, eu falei para vocês que o vasocondutor parece a nossa veia. Transporta os nutrientes, transporta a água. Aí eu pergunto para vocês, ela precisa fazer esse transporte de algum jeito, certo? Como que lá na cápsula, na parte de cima, vai chegar a água que ela pegou aqui da raiz para sobreviver? Tem que chegar de algum jeito. Gente, esses seres fazem o transporte num mecanismo chamado de célula-célula. Como assim? Gente, é isso mesmo. Eles passam de uma célula para outra célula, para outra célula, para outra célula. Como se fosse uma escadinha que vai levando de célula a célula. Agora eu pergunto para vocês. Um indivíduo que faz o transporte de substâncias de uma célula para outra, existe alguma possibilidade desse indivíduo ter 2 metros de altura? Gente, é óbvio que não. Tem que ser um ser pequenininho. Como é que ele vai fazer o transporte ser um ser gigante? Imagina até a água chegar lá em cima, já morreu, vai demorar uma semana para a água chegar. Não tem como, galera. Eles precisam ser seres diminutos para que esse mecanismo funcione. Senão, não vai dar certo. Beleza, gente? Deu para entender essa parte? Beleza? Vamos lá, então. E agora, falando um pouquinho sobre a reprodução desses seres. Gente, já adiantei 2 coisas muito importantes para vocês. Gametófito produz gameta, esporófito produz esporo e elas precisam de água. Então, vamos lá, por partes. Vamos começar daqui. Então, essa é a estrutura do corpinho da briófita. Essa partezinha aqui, gametófito. Essa partezinha aqui, esporófito. Galera, esporófito produz o quê? Esporo. Então, aqui dentro da cápsula vai ter a produção dos esporos. Olha só, o esporo foi liberado. Galera, essa cápsulazinha literalmente abre. Normalmente, quando tem chuva, porque ela precisa da água, entendeu? Então, é a chuva que faz o tam para liberar. Essa cápsulazinha abre e joga no chão os esporos. Esses esporos vão cair no chão e vão fazer o quê? Germinar. Eles precisam de água, beleza? Mas ele vai germinar.
Gente, germinou, ele vai formar uma estruturazinha chamada protonema, que é o primórdio do gametófito. Então, quando o esporo cai no chão e germina, ele desenvolve uma estruturazinha assim, ó, que a gente chama de gametófito. O gametófito produz o quê? Gametas. Então, gametófito masculino produz gameta masculino, gametófito feminino produz gameta feminino. Gente, o gametófito masculino, perdão, gametófito não, gameta masculino vai ser chamado de anterozoide, enquanto que o gameta feminino vai ser chamado de oosfera, beleza? Gametófito masculino, anterozoide, gametófito feminino, oosfera. Galera, esse anterozoide, ele vai ter a capacidade de nadar. Sim, o anterozoide nada. Quando tiver água, o que esse anterozoide vai fazer? Ele vai nadar até a osfera. O anterozoide chegou até a osfera, aconteceu o quê? Fecundação. Gente, quando fecunda, esse gametófito, que vai ser, né, anterozoide com osfera, vai formar um embrião. Beleza? Aconteceu a fecundação, formou um embrião. Este embrião vai se desenvolver em um esporófito. E aí a gente volta ao ciclo. Gente, aqui em briófitas a gente tem que falar uma coisa muito, muito, muito importante. Esse esporófito cresce sobre o gametófito. Então, quem nutre, quem mantém o esporófito é o gametófito. Então, gente, isso daqui que aqui, ó, esse marronzinho que é o esporófito, ele vai ser a estrutura reprodutora, digamos assim. Então, essa estrutura, depois que forma os esporos, ela vai sumir. Quem vai se manter sempre na briófita é o gametófito. Então, a gente fala que em briófitas, a fase duradoura é a fase do gametófito. Beleza, meu povo? Deu para entender? A gente vai falar sobre isso ainda muitas vezes, tá, gente? Então, não se preocupe. E só pra gente finalizar, a gente vai falar hoje também sobre as pteridófitas. Então, olha só, gente, seguindo aqui nossa linha evolutiva, já falamos sobre abriófitas, agora vamos para as pteridófitas. Gente, o que surgiu em briófita de novo? Estruturas de fixação, ou seja, rizoides. Nós agora também temos filóides e cauloides, que antes nós não tínhamos isso em alga, né? O corpinho da alga não era organizado em tecidos, agora das briófitas são. E nós temos uma cutícula, beleza? Gente, então vamos agora para a pteridófita. Galera, nesse caminho aqui, ó, de briófita para pteridófita, nós vamos ter algumas estruturas que as pteridófitas vão ganhar. Que estruturas são essas? Folhas, caules, raízes e vasos condutores. Gente, sim, quando a gente evolui de briófita para pteridófita, nós temos folhas propriamente ditas, raízes propriamente ditas e caules propriamente ditos. Então, a briófita tinha o primórdio disso. Evoluiu um pouquinho, nós já temos folhas, raízes e caules, beleza? Outra estrutura importantíssima que surge nas pteridófitas, vasos condutores. Agora ela não precisa mais ser tchutchuquinha, ela pode ser um pouquinho maior. Por quê? Porque agora ela tem vaso condutor. Ela consegue transportar as suas substâncias através dos vasos. Quem são os vasos condutores, galera? Xilema e floema. Beleza? Porém, elas ainda dependem da água. Elas ainda precisam da água para se reproduzir. Então, gente, as pteridófitas ainda vão ser encontradas em locais úmidos. E elas não apresentam um porte muito gigantesco, porque elas ainda precisam da água. Então, não tem como elas serem super dispersas, estar em qualquer lugar, poder ser grandona, porque elas precisam da água. Beleza? Então, elas ainda ficam um pouquinho mais contidas, mas nós temos pteridófitas de 2, 3 metros de altura. Beleza? Gente, essa daqui é a estruturazinha do corpinho de uma pteridófita. Então, nós temos aqui embaixo as raízes. Nós temos essa estruturazinha aqui. Eu tô mexendo o mouse de novo, espero que não esteja travado. Gente, essa estruturazinha que tá aqui, assim, ó, aqui a gente tem as folhas e aqui a raiz. Aí tem um negocinho assim que meio que liga a raiz à folha. Gente, o nome disso é rizoma.
O rizoma é o caule, mas ele é um caule um pouquinho diferente, ele é específico de Pteridófita. Então, só Pteridófita tem rizoma. Por enquanto, beleza, gente? E uma outra estrutura aqui que recebe um nomezinho especial são as folhas jovenzinhas da Pteridófita. Ela nasce toda enroladinha e ela recebe o nome de báculo. Beleza, gente? Então, aqui do ladinho a gente tem alguns exemplos de Pteridófitas. Essa primeira aqui é um samambaio sul, é uma estrutura bem famosa em Mata Atlântica, é lindíssima de ver. Essa parte de baixo dela é como se fosse um emaranhado de raízes, é uma coisa linda. Aí aqui a gente tem essa samambaia comum, que a gente conhece, e aqui embaixo a avenca, que foi que eu falei para vocês. Beleza, gente? Então, como nós já falamos, as pteridófitas, elas ganharam folhas, caules e raízes verdadeiras e os vasos condutores, que são o xilema e o floema. Galera, a reprodução é muito parecida com a de briófita, beleza? Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma imagenzinha. Coloquei. Ela tem uma reprodução muito parecida com a de briófita. Tem, assim, o mesmo esquemazinho. Então, vamos começar aqui pela samambaia como um todo, né? Como a gente conhece. Então, aqui a gente tem a parte do esporófito, beleza? Então, olha só, gente. No esporófito, a gente tem o que a gente chama de esporângio, que é como se fosse a cápsulazinha da briófita. No esporângio serão produzidos os esporos. O que vai acontecer com esse esporo? Vai cair no solo e vai germinar. Gente, aí, quando esse esporo germina, ele vai formar quem? O gametófito. Em Pteridófita, esse gametófito é chamado de protalo. E ele, gente, lembra a forma de um coração. Isso é a coisa mais linda do mundo. Ele é muito bonito. É muito difícil da gente conseguir ver isso, mas eu tive a felicidade de, numa aula prática, encontrar um. Olha isso, gente. Olha aqui. Não parece um coração? Não sei se o mouse está travando aí, mas olha isso daqui. Ele tem a estrutura de um coração. Isso aqui foi uma foto que eu tirei numa aula prática que eu fiz na época da graduação. E ele lembra o formato de um coraçãozinho. Olha a outra aqui em cima. Que gracinha, gente. É muito fofo. É muito fofo. Detalhe, galera, que dá pra gente notar aqui nessa foto também. Olha a quantidade de água que tem. Se não tiver água, não tem fecundação, beleza? Vamos continuar nosso ciclo. Então, esse esporo, quando cai no chão e germina, ele forma o gametófito. Em Pteridófita, esse gametófito que lembra a forma de um coração é chamado de protalo. Beleza? Gente, o protalo, diferente do que a gente viu aqui em briófitas, que a gente tem um gametófito masculino e um gametófito feminino, e em Pteridófitas, normalmente, a gente tem apenas um gametófito. E aí, nesse único gametófito, ele vai ter uma parte feminina e uma parte masculina. Normal, galera. A gente vai ver isso sempre daqui pra frente, beleza? Inclusive em animais. Gente, ainda depende da água. Então, quando vira uma gotinha de água, o anterozoide, que é o gameta masculino, vai nadar até o óvulo, que é o gameta feminino. E aí vai fecundar. Gente, olhem aqui embaixo. Essa imagem é crucial para a gente entender o ciclo. Nós temos o protalo, mais ou menos com a forma de coração, que é o gametófito, e sob ele está se desenvolvendo um esporófito, que é o que a gente conhece como samambaia, beleza? Gente, aqui o gametófito vai nutrir por um tempo e já vai embora. Ele não vai ficar para sempre, igual fica na briófita. Então aqui a gente ainda fala que o esporófito depende do gametófito, porque ele ainda nutre, mas essa dependência já diminuiu um pouco. Então, a fase dominante ainda é o gametófito. A gente vai falar sobre isso já já. Não vou dar spoiler sobre isso, não. O que vocês têm que saber por enquanto? Aqui o gametófito ainda nutre o esporófito, mas o que a gente conhece como a planta já é o esporófito. Beleza, gente? Então, por enquanto é isso. Gametófitozinho. Aqui só um outro exemplozinho disso que a gente consegue visualizar bem também. Ah, galera, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Lembra que eu falei que nas samambaias, nas pteridófitas, a gente tem o esporângio, que é onde produz os esporos? Pois bem, galera, o esporângio também é chamado de soros. O que são os soros? São umas bolsinhas que ficam na parte de trás da folha das pteridófitas e tem essa carinha aqui, ó. Olha só, estão vendo essas bolinhas?
Isso é o esporângio, é ali que se produz os esporos. Gente, tem muita gente que acha que isso é bicho na planta, vai lá e passa veneno. Isso não é bicho, tá? Isso é estrutura de reprodução. Beleza? Gente, então, por enquanto é isso. Eu vou deixar pra gente falar sobre a Gímeno e sobre a Anjo na próxima aula, pra não ficar muito pesado pra vocês. Porque eu sei que é uma parte nova, né? Então fica um pouquinho puxado. Mas só pra gente, então, finalizar, briófitas foram os primeiros seres a conquistar o ambiente terrestre. Elas são seres com o corpo pequenininho, onde o esporófito é a estrutura dominante. Perdão, gente, o gametófito é a estrutura dominante. Elas têm um corpinho formado por filóide, rizoide e cauloide. O rizoide é a estrutura de fixação. Elas também apresentam uma cutícula que protege da dissecação e elas não apresentam vasos condutores. Quando a gente vai para pteridófitas, as novidades evolutivas delas são folhas, caules, raízes verdadeiras e vasos condutores. Os vasos condutores são o xilema e o floema. Elas ainda precisam da água, mas como elas têm vaso condutor, elas podem apresentar uma estrutura um pouco mais robusta. Elas podem apresentar uma altura maior. Beleza, galera? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente termina Gímeno e Anjo. Gente, então espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. E lembrando que quarta-feira a gente tá juntinho pelo Zoom pra gente poder esclarecer dúvidas e falar mais sobre isso, tá bom, gente? Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.